Fala, meu caro coleguinha do segundo ano. Você está bem? Eu espero que sim. Lembra que na nossa última aula nós aprendemos a respeito da origem dos materiais, algumas das características desses materiais, como a folha de papel, como o plástico, o vidro. Lembram que a gente aprendeu a respeito da origem desses materiais? Nessa nossa aula de hoje, nessa nossa terceira aula, a gente vai aprender algumas características que se referem às propriedades desses materiais, tá certo? Vai ser uma aula bem legal, bem interessante, a gente vai fazer algumas experiências aqui ao longo da nossa aula e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos para a nossa primeira aula, para a nossa terceira aula, na verdade. Essa nossa terceira aula, nós vamos aprender sobre um objeto, certo? O objetivo de aprendizagem que nós vamos tentar desenvolver é sobre identificar as características relacionadas à propriedade de permeabilidade de diferentes materiais, certo? Esse é um dos nossos principais objetivos de aprendizagem, certo? É entendermos como é que ocorre, quais materiais eles são permeáveis, quais materiais são impermeáveis e tudo isso a gente vai ver ao longo dessa nossa aula, ao longo dessa nossa terceira aula, tá bem? E nós seremos capazes, ao final da nossa aula, de identificar e de comparar as características dos diferentes materiais presentes, certo? Em objetos de uso cotidiano, discutindo a sua origem, discutindo os modos como eles são usados, são reutilizados, são descartados, reciclados de maneira consciente como alternativas essenciais para a questão da sustentabilidade, tá certo? Que é uma questão bem interessante que a gente vai aprender ao longo dessa nossa aula. E além disso, nós vamos aprender a identificar a composição de diferentes materiais, percebendo suas capacidades e suas transformações, tá certo? Portanto, esse é o objeto de conhecimento e as habilidades que nós vamos desenvolver ao longo dessa nossa aula. Presta atenção que nós vamos dar início à nossa aula de Ciências da Natureza, nossa aula de número 3, tá certo? Vamos agora revisar um pouquinho do que a gente tinha aprendido na nossa aula de número 2, tá certo? A gente viu lá na nossa aula que os diferentes materiais, eles tiveram uma origem, né? Tem a folhinha do papel, tem a garrafa de plástico, tem a placa de ferro, tem o vidro. A gente viu que esses materiais, todos eles são retirados, eles advêm da natureza. Todos os materiais, na verdade, que nós encontramos na nossa vida, nós retiramos esses materiais da natureza. Agora eu pergunto a você, baseado naquela aula que a gente teve, na segunda aula, você acha que a gente vai encontrar esses materiais já prontinhos lá na natureza? A folhinha de papel, vai ter lá uma árvore de garrafa PET, onde vai ter as garrafas PETs lá? De forma nenhuma, não é isso? A gente retira a matéria-prima da natureza que vai vai constituir-se nos materiais que a gente vai conseguir produzir a folhinha do papel, a garrafa PET. Baseado na nossa última aula, a gente vai relembrar que a folhinha de papel ela é retirada da madeira, das fibras de madeira, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza principalmente o eucalipto, tá certo? É uma plantinha da qual a gente utiliza para produzir as folhinhas de papel. E a garrafa PET? E a garrafa de plástico? A garrafa de plástico, vocês devem relembrar que ela é formada, um dos principais constituintes da garrafinha de plástico é o petróleo, que é aquele óleo escuro que a gente retira lá das profundezas da terra ou até lá no mar também, nas camadas mais profundas, né? Aquele óleo pretinho, escuro, que a gente chama de petróleo, é um dos principais constituintes do plástico. E eu tenho certeza que vocês lembram isso da nossa última aula. A placa de ferro. A placa de ferro, o ferro é um metal, né? Existem vários metais na natureza e o ferro é um desses metais que nós retiramos lá das rochas, né? A gente retira esse minério que é justamente o ferro, né? Que vai formar essas placas de ferro que a gente utiliza nas mais variadas formas de objetos. Seja lá na nossa bicicleta, né, tem constituinte de ferro, no portão, na grade da nossa casa, naquela ponte metálica enorme que a gente já deve ter visto na televisão.
Essas placas de ferro são formadas através desses minerais, desses minérios que são retirados da natureza. E o vidro? Eu tenho certeza que vocês lembram que na nossa última aula, vocês viram que um dos constituintes do vidro é a areia. Por incrível que pareça, a areia ela é um dos principais constituintes do vidro. Então percebam, fazendo uma rápida revisão da nossa última aula, a gente observa que a folhinha de papel, a garrafa de plástico, a placa de ferro, o vidro, todos esses materiais, eles não são encontrados dessa maneira na natureza, mas suas matérias-primas são retiradas da natureza, seja através da árvore, seja através lá do petróleo que a gente retira, seja através dos minerais, ou seja através até da areia, que é um dos constituintes do vidro. Então, perceberam como a gente conseguiu relembrar bem perfeitamente tudo que a gente tinha visto na nossa segunda aula? Vamos agora dar início à nossa terceira aula, que vai ser baseado em todos esses conceitos que nós aprendemos na nossa segunda aula, tá bem? Dentro dessas propriedades dos materiais, a gente vai ver que todos esses objetos que a gente consegue ver aí na imagem, eles são feitos a partir de materiais e a gente vai conseguir diferenciar um dos outros através justamente das suas propriedades, tá certo? Cada um desses materiais aí, eles vão apresentar, obviamente, uma propriedade. Alguns compartilham propriedades semelhantes e outros não vão compartilhar essas propriedades, tá certo? Todos esses objetos, eles são feitos por materiais e os materiais, eles vão se diferenciar um dos outros de acordo justamente com essas propriedades que eu acabei de citar para vocês e que a gente vai estudar profundamente ao longo aqui da nossa aula, inclusive com alguns experimentos, tá bem? A primeira dessas propriedades está relacionada com a transparência, tá certo? Existem alguns materiais que são transparentes, ou seja, a gente consegue ver além daquele objeto, porque eles são transparentes. Já outros materiais não. Por exemplo, como a gente consegue ver aí na imagem, se a gente pegar uma sacola, determinadas sacolas, como por exemplo aqui eu vou dar para você um exemplo para vocês aqui, se a gente pegar uma sacolinha dessa daqui que é feita de papelão, né, de papel, a gente vai ver que a gente não consegue observar o que tem dentro aqui dessa sacola. A gente pode até sugerir que seja um alimento, né, devido à embalagem, né, mas a gente não sabe que tipo de alimento que está aqui dentro dessa sacolinha, porque ela não é transparente, tá certo? Já se a gente pegar aqui esse outro exemplo, essa maletinha aqui de medicamentos, a gente vai conseguir visualizar vários medicamentos que estão presentes aqui nessa maletinha, porque essa maletinha aqui é uma maletinha o quê? Constituída a partir de um material transparente, não é isso? É um material transparente. Então percebam que os materiais eles possuem essas diferentes propriedades. Se a gente pegar aqui também esses copos, né? A gente tem esse copo de vidro aqui e temos um copinho de plástico. Observem que o copo de vidro ele é transparente. Eu consigo ver além do copo. Já o copo de plástico aqui, ele não é transparente. Tanto é que se eu colocasse um líquido aqui dentro desses copinhos, vocês conseguiriam identificar que líquido estaria dentro do copo de vidro, mas não qual líquido estaria no copinho de plástico. Perceberam essa primeira propriedade, que é a propriedade da transparência? Muito bem, gente, muito bem. Essa é a primeira propriedade que nós estudamos nessa nossa aula, tá certo? A respeito dos materiais. Vamos agora para o nosso primeiro desafio, que é o desafio dos copos. Nesse desafio dos copos, a gente vai ver que esses copinhos, eles vão apresentar... Eu vou ligar aqui para vocês a lanterna do celular e vocês vão ver que no caso do copinho de vidro, a gente vai conseguir ver que ele consegue refletir a luz, tá certo? Ele consegue refletir a luz. Eu tenho certeza que daí de casa vocês estão vendo aqui a luzinha da lanterna do celular, tá bem? À medida que se a gente pegar o copinho de plástico, a gente vai ver que a gente não consegue observar o copo refletindo a luz, tá certo? Não sei se vocês estão conseguindo observar perfeitamente aí de casa, o copo ele não consegue refletir a luz. Você não vê que eu estou com a lanterna do celular ligada, só se eu fizer isso, aí vocês percebem, mas aqui não, porque observem que o copinho de vidro,
ele tem a propriedade da transparência, ao passo que o copinho de plástico aqui, não. Esse consegue refletir a luminosidade, esse daqui é opaco, ele não consegue refletir a luminosidade. Perceberam esse primeiro desafio nosso? Muito bem, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula e a segunda propriedade dos materiais que nós vamos estudar, que é justamente a propriedade da flexibilidade. Vocês sabiam que tem alguns materiais que são flexíveis, são maleáveis, ao passo que outros materiais não, outros materiais são mais rígidos, eles não são flexíveis. Por exemplo, se eu pegar aqui para vocês uma folhinha de papel, tá certo? Uma folhinha de papel aqui, ó. Vamos agora tentar fazer rapidamente aqui um aviãozinho para vocês verem como o papel ele apresenta essa propriedade da flexibilidade. A gente vai dobrá-lo aqui inicialmente, tá certo? Fazendo esse biquinho aqui. Depois a gente vai dobrar novamente aqui no mesmo sentido. Vejam como é fácil. Tenho certeza que aí em casa vocês vão conseguir fazer o aviãozinho tranquilamente. Pronto, depois que eu dobrei duas vezes aqui, ó, eu vou dobrar mais uma vez aqui no meio, tá certo? Fazer isso aqui, ó, e agora vou fazer a asinha do aviãozinho, que é dobrar aqui para fora e para o outro lado, para fora também. E aqui eu vou ter o meu avião. Ele vai chegar aí na sua casa, viu? Essa foi a segunda propriedade dos materiais, que foi a propriedade da flexibilidade. Perceberam como eu consegui manipular a folhinha do papel, transformando aquela folhinha num aviãozinho de papel? Existem outros materiais que a gente vai ver ao longo da nossa aula que também tem uma certa propriedade da flexibilidade. Mas essa do papelzinho é extremamente interessante, não é verdade? Outra propriedade, ainda dentro da propriedade da flexibilidade, a gente também consegue ver que a massinha, né? Existe também o slime, como vocês tenho certeza que em casa vocês adoram brincar com o slime, né? Que a gente faz a partir de cola branca, né? A gente usa glitter e vários outros materiais, mas também um material muito comum que vocês com certeza devem ter em casa é a massinha de modelar, né? Aquela velha massinha de modelar que a gente usa na escola, né? Que a gente fica brincando, fazendo bonequinhos, né? Ou seja, percebam que essa massinha de modelar ela é completamente o quê? Flexível, né? Eu consigo manipular aqui, flexionar a massinha de modelar, tá certo? Obviamente, ela apresenta algumas características diferentes da folhinha de papel, mas uma característica que ambos compartilham, tanto a folhinha quanto a massinha de modelar, como o slime também, é a questão da flexibilidade, tá certo? É um material completamente flexível, tá certo? Essa é uma outra propriedade que a gente está aprendendo aqui na nossa aula. O que não é flexível, né? Baseado naquilo que a gente acabou de aprender agora, dessa questão da flexibilidade, dentro desses objetos que estão projetados aí na tela, qual deles você considera que não é flexível? A partir de tudo que a gente aprendeu, eu tenho certeza que vocês consideram as roupas, né, que estão aí nos cabides, como algo flexível, né? Tanto é que a gente consegue dobrar as nossas roupas, né, e guardá-las lá na gaveta e tudo mais. A massinha de modelar também aqui, é algo flexível. Eu acabei de mostrar aqui para vocês que a massinha de modelar, como o próprio nome diz, né, modelar, ela consegue se modelar, ela consegue se moldar. Portanto, ela é flexível. A massinha de modelar também é flexível. Portanto, de todos esses objetos que eu acabei de citar aí para vocês, vai ser a colherzinha, que no caso aí da projeção, a colherzinha de madeira, no caso aqui é uma colherzinha de metal. É um material que não é flexível, não é isso? Não vai ser flexível, vocês vão ver aí um xizinho nela. E o outro material é a canetinha, né? A caneta também é um material que não é flexível, né? Se eu tentar aqui, pressionar a colher, eu tenho que colocar muita força, eu não vou conseguir. A canetinha da mesma forma. Eu posso até chegar a quebrar ela se eu colocar muita força, mas reparem que ela não flexiona, porque é algo que é rígido, tá certo? Portanto, observem que esses dois objetos aqui, eles não têm a propriedade da massinha de modelar e nem da folhinha de papel, que é a propriedade da flexibilidade.
Uma outra propriedade muito importante dos materiais está relacionado com a resistência dos materiais, tá certo? Alguns materiais são mais resistentes do que outros. Vocês lembram a historinha dos porquinhos, dos 3 porquinhos? Lembram lá? Que os pais deles, vendo que eles precisavam trabalhar, que eles precisavam desenvolver suas próprias casinhas, forneceram a esses porquinhos aí os instrumentos necessários e disseram, vão lá e construam suas casinhas. Esses porquinhos foram lá no bosque, aquele que era mais preguiçoso, né, construiu a casinha de palha, aquele que era menos preguiçoso, mas também não era tão trabalhador, construiu a casinha de madeira, né, com a casa construída mais rapidamente, e aquele que era mais trabalhador construiu a casinha de quê? A casinha de alvenaria, a casinha de tijolos, né? E o final da história a gente já sabe, né? A gente vê que nessa história o lobo mau, ele foi lá e ele tentou capturar esses porquinhos. Primeiro ele foi lá no porquinho da casinha de palha e ameaçou lá soprar aquela casinha bem muito, e quando ele soprou bem muito, a casinha foi para os ares, não é isso? Porque ela não tinha tanta resistência. A casinha de madeira da mesma forma, ele soprou e conseguiu derrubar aquela casinha de madeira. Ambos porquinhos correram para a casinha do irmãozinho que tinha construído o quê? De alvenaria, a casinha mais resistente. E quando o lobo soprou, ele conseguiu derrubar a casinha de alvenaria? Não. Percebam que a casinha de alvenaria ela apresenta uma maior resistência quando comparado com aquela de palha e quando comparado com aquela de madeira, tá certo? E a gente consegue até ver aí, porque a casa de tijolos ela foi a única que não caiu, porque é aquela mais resistente, não é isso? Os 3 porquinhos ficaram até zombando lá do lobo, que soprou e não conseguiu derrubar essa casa, porque ela apresenta uma propriedade chamada resistência. Portanto, quando a gente compara esses materiais, nós vemos que existem materiais que são mais e outros que são menos resistentes, né? A casinha de palha, dentre os 3 tipos de materiais, é aquela que é a menos resistente, seguido pela madeira e seguido pela alvenaria, tá certo? Pelos tijolos, pelo cimento, né? Que é aquela casa mais resistente e que o lobo ele não conseguiu derrubar. Nós vamos agora para o nosso segundo desafio, que é o desafio dos copos, o segundo desafio dos copos. A gente vai ver nesse desafio aqui dos copos que eu tenho, obviamente, um copinho de vidro aqui e eu tenho um copo de plástico. Se eu pegar esse copinho de plástico aqui e derrubá-lo aqui, esse eu vou derrubar, tá, gente? Se eu pegar esse copinho de plástico aqui e derrubá-lo no chão, tá certo? Derrubá-lo aqui em cima da mesa, ele não vai quebrar. O copo não quebrou. Agora, se eu pegar esse copinho de vidro aqui, calma, eu não vou fazer isso, tá certo? Eu não vou espalhar vidro pelo estúdio. Mas se eu pegasse esse copinho de vidro aqui e derrubasse ele aqui em cima da mesa, o que era que ia acontecer com ele, gente? Ele ia quebrar. Então, observem que apesar do copinho de vidro ele ser menos flexível, ele ser mais duro, a gente não consegue flexionar o copo. Eu aperto, não consigo flexionar. Ele é mais duro, mas ele é menos resistente. Já o copinho de plástico, ele é mais flexível, eu consigo apertando mudar a forma do copinho. Ele é mais flexível, só que ele é mais flexível e consequentemente também ele é o quê? Mais resistente. Portanto, percebo que dureza não significa nem sempre que o material é mais resistente. Tanto é que se eu derrubar os dois aqui, o copo de vidro vai quebrar, mas o copo de plástico ele não vai quebrar, tá certo? Então perceberam aqui a propriedade da resistência? A gente consegue ver aqui, no único exemplo do copo, a propriedade da flexibilidade, a propriedade da resistência e a propriedade também da transparência, né? Que o copo de vidro é transparente e o de plástico aqui não é transparente. Ou seja, no único exemplo, a gente consegue ver várias propriedades que nós estudamos até agora nessa nossa aula, tá bem? Portanto, gente, esse foi o nosso segundo desafio, que é o segundo desafio dos copos, tá bem? Outra propriedade extremamente importante que nós devemos aprender é a propriedade da permeabilidade. E é o objetivo principal
o objetivo de conhecimento principal aqui da nossa aula, de conhecermos as diferentes propriedades desse material, está justamente associada com a propriedade da permeabilidade. Vamos imaginar agora um dia bem chuvoso. Imagine aquele dia de uma chuva muito forte. Choveu o dia inteiro, certo? Uma chuva muito intensa. Obrigatoriamente, gente, a gente sabe que quando chove, o que é que vai acontecer? A terra, ela vai o quê? Sugar, vai puxar a água, né? Ou seja, a terra, ela é permeável, tá certo? A água consegue atravessar as camadas da terra, porque a terra, ela é permeável, né? Experimente pegar um copinho de água numa terra bem seca, derrame. A terra vai o quê? Sugar. Vai puxar a água, porque a terra é permeável. Portanto, a propriedade da permeabilidade é aquela em que alguns tipos de materiais permitem a passagem, certo, de substâncias, como por exemplo, a água, tá certo? Obviamente, existem alguns outros materiais que são impermeáveis, que não permitem a passagem da água. Quem aqui nunca viu aquela capa de chuva, né? Quando está num dia chuvoso, para a gente não molhar a nossa roupa, a gente veste lá aquela capa de chuva, não é isso? Porque é feito o quê? De plástico. E o plástico é impermeável. Consequentemente, a gente não vai molhar a nossa roupa, porque o plástico é impermeável, tá bem? Portanto, essa propriedade da permeabilidade é muito importante. E eu trouxe até alguns exemplos aqui para vocês. Naquele dia chuvoso que eu tinha mostrado para vocês, o que você escolheria para proteger a sua cabeça? Você escolheria um pano? Você escolheria uma caixinha de papelão? Ou você escolheria uma sacola de plástico? E aí, qual desses materiais você escolheria? Qual deles tem a maior probabilidade da água atravessar ou da água não atravessar? E aí, qual que protegeria mais você? O paninho, a caixinha de papelão ou a bolsa de plástico? Ou o terceiro exemplo aí do rapaz que está com a câmera com a bolsa de plástico ali protegendo. Eu acredito que todos vocês escolheriam que a bolsa plástica protegeria mais, não é isso? Ela possibilitaria que esse indivíduo aí não molhasse a sua cabeça, porque é o material que apresenta a melhor impermeabilidade. Ele não é algo permeável, ele é algo impermeável, tá certo? Se a gente fizer um teste de permeabilidade, a gente vai observar justamente que alguns materiais são mais permeáveis do que outros. Por exemplo, se a gente fizer um teste de permeabilidade com um paninho, ou se a gente fizer um teste de permeabilidade com uma sacola plástica ou com uma caixinha de papelão, a gente vai ver essas diferentes permeabilidades. Por exemplo, eu vou mostrar até aqui para vocês agora, certo? A diferença dessas permeabilidades. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse paninho de prato aqui e pegar esse copinho aqui com água, será que se eu derramar água aqui, eu vou molhar minha mão? E aí, o que é que vocês acham aí em casa? Se eu derramar água aqui, ó, será que eu vou molhar a minha mão ou minha mão vai permanecer enxuta? Olha, eu estou vendo aqui que já atravessou aqui, ó, já molhou até a bancada, tá certo? Portanto, percebam aqui, ó, que a permeabilidade aqui do paninho de prato é alta, tá certo? Eu mal pinguei a água, ela já escorreu, ó, ela já está pingando aqui, porque o paninho é altamente permeável, tá certo? Agora, se eu pegar um pedacinho aqui de uma sacolinha plástica, tá certo? Se eu pegar um pedaço de uma sacola plástica e fizer o mesmo experimento aqui, pegar o copinho de água e derramar aqui na sacolinha plástica, será que eu vou molhar a minha mão agora? E aí? Será que eu vou molhar a minha mão ou será que a água aqui nesse caso, ela ficou presa aqui na sacolinha, tá vendo? Se vocês conseguirem observar, eu aperto e a água não passa, porque o plástico, ele é o quê? Impermeável. A gente acabou de ver agora, certo? Um exemplo prático da permeabilidade, onde o paninho é altamente permeável e a sacolinha plástica é altamente impermeável, tá certo? Por isso que ela é utilizada lá naquelas capinhas de chuva que a gente utiliza tanto
quando chega o período do inverno, não é isso? Se a gente analisar agora e comparar esses diferentes materiais que a gente consegue ver aqui na projeção, o copinho de vidro, a folhinha de papel, a cartolina, o copo plástico, a colherzinha aqui de madeira, a fitinha, a gente vai ver que esses materiais eles apresentam as diferentes características e propriedades que eu acabei de citar para vocês ao longo da nossa aula. O copinho aqui, ele apresenta a característica, a propriedade da transparência, a folhinha da flexibilidade, assim como também a folhinha de cartolina, só que elas são altamente permeáveis. Se a gente já colocar a água aqui no copinho de vidro, como de plástico, é impermeável, a água ela não vai atravessar aqui o copinho de vidro, tá certo? Porque é impermeável. Aqui é mais rígido, não é isso? Não é tão flexível quanto a folhinha de papel. Né? E a gente vai ver, analisando e vendo que esses materiais apresentam todas as propriedades que eu acabei de citar para vocês. Alguns compartilham algumas das propriedades, outros não, tá certo? Portanto, se a gente fizer uma breve revisão de tudo que a gente viu, a gente vai observar que todos esses objetos, todos esses equipamentos, todos esses materiais são retirados da natureza, lembrando lá da nossa segunda aula, tá certo? Todos eles, a matéria-prima desses materiais advém da natureza e cada um deles vai apresentar uma propriedade diferente, seja da transparência ou de não ser transparente, seja da flexibilidade lá como do slime ou da massinha de modelar, seja da resistência, quando a gente comparou a casa dos 3 porquinhos, que foi a casinha de palha, a casa de madeira e a casa de alvenaria, seja lá a da permeabilidade, como a gente viu lá do rapaz que colocou a sacolinha plástica para não molhar a sua cabeça. Então percebam que esses materiais apresentam essas diferentes propriedades que a gente tem que ter em mente, tá certo? Portanto, eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante, fixaram todos aqueles conceitos que a gente tinha visto na última aula e aprenderam novos conceitos nessa nossa terceira aula de ciências, tá bem? Você quer aprender mais a respeito de todos esses conceitos que a gente acabou de dar na nossa aula? Então acessa lá o nosso blog, né? Que é o Educar para Transformar a Vitória. É um blog onde vocês vão encontrar diversas atividades de ciências e de outras disciplinas e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais a respeito de tudo que a gente viu aqui ao longo da nossa aula. Eu agradeço a vocês por vocês terem acompanhado essa nossa aula, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham tido eventuais dúvidas a respeito daquilo que a gente mostrou aqui, levem para o seu professor, tá certo? Perguntem a ele, certo? E eu espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula. Forte abraço!